Olá, a paz do Senhor a todos. Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves, sou formado em teologia, sou membro da Igreja Batista Rio de Vida, aqui em Campos, região norte fluminense, norte do Rio de Janeiro. E não poderia deixar de citar, uma data comemorativa para todos os irmãos evangélicos, principalmente protestantes, de linha reformada, calvinista, batistas, presbiterianos, congregacionais e outros, e alguns assembleanos que são calvinistas também. Conheço alguns que são calvinistas, assembleanos, pentecostais. A data da reforma protestante, dia 31 de outubro, quando um ex-monge chamado Martinho Lutero, que é esse cidadão aqui, não sei se está dando para ver, e eu também estou, esse livreto aqui, Reforma e Reformadores, da editora Cristã Evangélica, Dia 31 de outubro, esse camarada aqui, esse homem de Deus chamado Martinho Lutero, ele fixou suas 95 teses, entre outras coisas, na capela de Wittenberg, na Alemanha, protestando contra a teologia católica romana vigente e outros postulados, dogmas, confissões de fé cristã, católica na época. Ele que era Na verdade, quando a gente estuda esse livro aqui, conta essa história também, que eu ganhei de um grupo chamado Teologia com Propósito, na pessoa do irmão Davi Caires, que é um dos criadores desse grupo de WhatsApp, Teologia com Propósito, que eu tive a honra de ser um dos debatedores, e por ser um dos debatedores, que houve pelo menos 3 ou 4 debates teológicos e bíblicos que eu participei, e de temas, assuntos e enquetes. Eu mandei mais de 200 enquetes e assuntos elaborados, perguntas bíblicas e teológicas, e eu ganhei esse livro aqui e um diploma de certificado, está guardado com todo carinho, de participação desse grupo. E ganhei esse livro aqui, Porque a Reforma Ainda é Importante, a Reforma Protestante, de Michael Rivers e Tim Chester, da editora Fiel. Tá? É um livro muito bom. E os reformadores principais foi chamados pré-reformadores, que antecederam Martinho Lutero, século XVI. E no século XIV, um homem chamado John Wycliffe, que nasceu na Inglaterra em 1324 e que também protestou contra a religião e a teologia vigente. E ele pregava a moralização da igreja e o afastamento dessa liderança comprometida e corrompida com práticas pecaminosas que contradiziam a Bíblia. E João Hus, que nasceu em 1369 e morreu em 1415, que nasceu na cidade de Praga, na República Tcheca. E os escritos de John Wycliffe causaram profundo impacto e impressão em John Hus, John Hus, que combateu o pagamento das indulgências e a corrupção do clero católico. Na cidade de Constança, ele foi condenado, queimado vivo em praça pública, e os seus restos mortais, seus ossos, abriram o túmulo de um John Wycliffe e John Hus e queimaram novamente seus restos mortais. Outro grande reformador que eu queria compartilhar é Jerônimo Savonarola, ou Girolamo Savonarola, que nasceu em 1452 e morreu em 1498. Jerônimo Savonarola nasceu em Ferrara, na Itália,
em setembro de 1452, desistiu da carreira brilhante de medicina, queria ser médico, para se dedicar à vida religiosa e teológica nas suas ações em Florença, na Itália. E a desmandos do Papa Alexandre V e Alexandre VI, ele foi defensor dos ideais da reforma de Lutero, de Calvino, Zwingli, Menon Simons, Pedro Valdez, Francisco de Enzinas e outros reformadores. Não podia deixar diferente um monge agostiniano, ex-monge, padre católico romano, chamado Martinho Lutero. Nasceu em 1483 e morreu em 1546. Nasceu em 10 de novembro de 1483, na cidade de Eisleben, acho que é assim que se pronuncia, né? Na Alemanha. E estudou na Universidade Erfurt, onde se graduou mestre em teologia e doutor em teologia, mestre em artes. E escreveu vários artigos de teologia bíblicos. Foi professor de Bíblia, teologia, na Universidade de Wittenberg, na Alemanha. E ao ler Romanos 1,17, porque ele se descobre a justiça de Deus. E nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Mas o meu justo, o meu tzadik, viverá pela fé, ou da fé. Romanos 1,17. E seu biógrafo diz, esse livro também conta, tá? Martinho Lutero, que esse texto de Paulo tornou-se para mim a porta do céu, né? E João Calvino, Jean Calvin, esse livro também, né? Ele explica, né? Essa questão da reforma protestante. João Calvino nasceu em Noyon, França, 10 de julho de 1509 e morreu em 1564. Foi filósofo, teólogo, escritor. Escreveu sua obra principal, ou como chama, Opus Magnum, Institutas da Religião Cristã, uma obra de grande fama que contém o sistema doutrinário das igrejas reformadas, né? Assim como a teologia de Lutero, Calvino destacava a justificação pela fé mediante a graça, e a de Calvino salientava a soberania de Deus, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Essa era a tônica da teologia de Lutero, Calvino e Ulrico Zwingli. Ulrico ou Ulrich Zwingli nasceu em 1484 e morreu em 1531. Zwingli foi entre os teólogos suíços na propagação da reforma protestante na Suíça, em Zurique. Em 1519, ao se transferir para Zurique, inspirado nas ideias reformistas de Lutero e Calvino, exortou o povo a viver pelo evangelho puro, contra as indulgências da Igreja Católica Romana Papal. E ele foi um grande incentivador do celibato eclesiástico, e depois ele mesmo casou, né? Incentivou o casamento entre os padres e as freiras. E eu gostaria de destacar também Menon Simons, ou Menon Simões, que foi precursor da ala batista, né? Ou Ana Batista. Pedro Valdo, que antecedeu aí Lutero e companhia, e outro teólogo reformador que é pouco conhecido, estudado e divulgado só nos meios acadêmicos de teologia e de religião, Pierre
Viret, ou Pierre, ou Pietro Viret, ou Vierney, que foi aluno de Calvino. Foi um grande precursor da reforma, entusiasta. John Knox, né, da Escócia, e alguns puritanos, morávios, e entre muitos outros, né, Pedro Valdo, acho que está dando para ver a foto dele aqui, tá? Esse camarada aqui, né, que os seus seguidores foram chamados de valdenses, por sua notabilidade, né? John Huss, tá dando para ver a foto dele aqui, John Huss, né? Que ele foi um grande pregador do evangelho, muito culto, né? Não é tido como John Wycliffe, John Huss. Aqui, ó, está aqui a foto dele, John Huss ou John Hus, alguns falam Huss, né? Que pregava a Bíblia como regra, né, infalível, fidedigna e suprema de fé e prática cristã. Um pesquisador e amante da palavra de Deus, né? Eu conto isso no meu artigo de teologia também, Fabrício Barreto Gonçalves, sobre a reforma protestante. E uma das inovações da reforma protestante, como a imprensa, né, a imprensa gráfica foi criada por Gutenberg, século XV, começou a publicar e disseminar e divulgar as 95 teses de Martinho Lutero, os escritos de Calvino, as institutas da religião cristã de Calvino, os livros de Zwinglio, de Menon Simons, mas existem também outros reformadores, como, por exemplo, William Tyndale. Depois eu toco ele. William Tyndale, que traduziu a Bíblia para o inglês, né? O hebraico, o aramaico e o grego para o inglês e para o latim. E Lutero, por sua vez, traduziu a Bíblia, que antes era latina, né? A principal divulgação da Igreja Católica era a Bíblia em latim a Bíblia foi encomendada pelo Papa Damaso de Jerônimo, traduzida do hebraico, do grego e do aramaico para o latim. E Ulrico Zwingli, que foi simpatizante de Menon Simons e dos anabatistas, né, chamados reformadores radicais, chamado por alguns de fanáticos. E eles começaram a pregar e divulgar a palavra de Deus, o batismo, contrários ao chamado pedobatismo, incentivaram o credobatismo, ou seja, batismo só para adultos e pessoas convertidas após profissão de fé, arrependimento e confissão de pecados. Se declaravam crentes no Senhor Jesus, salvos por Jesus. E não só crianças, como a Igreja Católica ensinava, né? Batismo infantil, ou chamado pedobatismo, que é uma palavra técnica, né? Teórica, teológica. E esses todos se opuseram ao batismo infantil, às chamadas vendas de indulgências. E a salvação era pela graça, mediante a fé. Menon Simons, da Anabatista, e dois também reformadores espanhóis, chamados Pedro Valdés e Francisco de Enzinas, que era um grande incentivador, né, da teologia católica e do protestantismo. Então, queria destacar também esse livro, História da Igreja em Quadros, da editora Vida, Robert C. Walton. Aqui tem as principais gráficos, né? Você que está dando para ver, né? Principais
reformadoras protestantes. Eu queria também falar sobre as 5 solas, que é uma herança, né? A salvação pela fé, pela graça mediante a fé somente. O meu justo viverá pela fé, e se ele recusar ou recuar, a minha alma não tem prazer nele. Era o lema da Reforma Protestante. A sola escritura, a palavra sola em latim quer dizer somente. Somente as escrituras, a Bíblia, a autoridade e suficiência da Bíblia Sagrada, das santas escrituras. Defesa da sã doutrina, né? A volta às escrituras, a autoridade da escritura, a Bíblia como autoridade fidedigna, regra de fé e prática, e outras também ideais da reforma, como solo Christus, somente Cristo, somente a fé, solo fide. A base da justificação é a fé e não as obras meritórias da lei. A sola escritura, ou seja, somente as escrituras, a Bíblia como autoridade, solo Christus, ou seja, a centralidade de Jesus Cristo e a mediação de Jesus para a nossa salvação, né? Sola fide e sola gratia, somente a graça, né? Então, isso tudo culminou na chamada Reforma Protestante. A mediação de Jesus como nosso intermediador, ou mediador entre o homem e Deus. E o sacerdócio de cada crente. Nós não precisamos mais de sacerdotes, de um representante religioso, quer seja pastor, quer seja bispo, quer seja papa, quer seja um padre, quer seja um representante, um sacerdote, como havia no Velho Testamento. Mas Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, né? Então a reforma trouxe essa renovação, trouxe essa revolução para nós. Nós somos os sacerdotes, né? Lá no Novo Testamento tem um texto que fala: somos o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, né? Não precisamos mais de remediador ou um mediador que nos leve até Deus, mas Jesus Cristo faz essa mediação, como está lá em Hebreus, que ele é o nosso sumo pontífice, ou sumo construtor de pontes, ou sumo sacerdote. Queria destacar o livro de Timothy George, Teologia dos Reformadores, o cristianismo através dos séculos, de Early E. Cairns, Justo L. Gonzalez, uma história ilustrada do cristianismo, e Dr. Martin Lloyd Jones, né, sobre os puritanos, Stephen Miller, Mark Noll, e muitos outros que traduziram a Bíblia e foram grandes historiadores da igreja, como Eusébio de Cesareia, por exemplo, porque a reforma ainda é importante, de Michael Rivers e Tim Chester. Eu ganhei esse livro de um grupo de WhatsApp chamado Teologia com Propósito, tá? Que tem grandes contribuições de relevância. Gostaria também de destacar alguns anabatistas, né? Que foram, não posso falar, segundo a história e alguns historiadores, que eles foram os precursores do Batistas, que é a minha denominação batista, Igreja Batista. Mas, sem dúvida, que eles trouxeram uma herança indelével, muito importante e relevante para a história da denominação e da Igreja Batista, como Menon Simons, que foi um padre católico, não é? Baltazar Robimayer, que foi um dos mais cultos dos anabatistas, era advogado, médico,
foi procurador de justiça, foi teólogo, filósofo, né? Sabia o grego, o hebraico, traduziu várias obras do latim. Balthasar Rubmeier, Hans Denk, né? Michael Sattler e muitos outros, né? Que eles foram os precursores dos anabatistas, né? E Thomas Mister e Ulrico, que é um dos reformadores que eu mais admiro, Ulrico Zwinglio, ou Zwingle, que, de certa forma, a sua contribuição para a ceia do Senhor, né? Na Igreja Católica, Eucaristia, mas no protestantismo nós chamamos de ceia do Senhor. Alguns falam Santa Ceia, mas eu não gosto desse. Eles não se tornam carne e sangue, visível e física, mas eles representam e simbolizam o corpo e o sangue de Jesus derramado ali na ceia. E isso é a contribuição de Ulrico Zwingle e Menno Simons, que foi padre católico, muito culto, e foi um dos líderes dos anabatistas, ok? Então a reforma protestante está completando 508 anos de sua existência, uma data que ficou para a história, não é? 31 de outubro de 1521, de um ex-monge católico, padre católico, chamado Martinho Lutero, lá na Alemanha, na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Comemoramos ontem, dia 31 de outubro de 2025, 508 anos da Reforma Protestante, né? Tem essa revista aqui, da CAPAD, Reforma Protestante, História, Ensinos e Legado. Né? Está aqui, ó, Martinho Lutero, João Calvino, ok? Ulrico Zwingle e John Wycliffe, tá? Estão aqui. E são gigantes espirituais e intelectuais dos chamados reformadores protestantes. Uma data para se comemorar, né, e para se examinar como nós temos sido como batistas, como presbiterianos, como assembleanos, como luteranos, anglicanos, episcopais, congregacionais e presbiterianos, diante de homens como esses aqui, Martinho Lutero, João Calvino, Ulrico Zwingle, John Knox, Menno Simons, Pedro Valdez, Erasmo de Roterdã, que foi humanista, teólogo, filósofo, que influenciou muito todos esses reformadores, de um livro chamado Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdã. É uma data para se comemorar e para se refletir como tem sido o protestantismo na América Latina e no Brasil. Curta o nosso canal, Fabrício Barreto Gonçalves, e leio nosso artigo de teologia e de história da Reforma e história da Igreja Batista.